E a palavra do Senhor diz assim: E propôs-lhe uma mudança. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Reparem que o Senhor ele diz na palavra, lá no verso 20, ele diz assim: louco. O que é loucura, meus irmãos? De acordo com o nosso dicionário, loucura é um distúrbio, é uma alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, de sentir e agir. A loucura, meus irmãos, ou insanidade, segundo a psicologia, é uma condição da mente humana caracterizada por pensamentos considerados anormais pela sociedade. A verdadeira constatação de insanidade mental de um indivíduo só pode ser feita por um especialista. Para os profissionais de saúde, esse termo loucura é evitado em favor de diagnósticos específicos de perturbações mentais. Essa visão dos profissionais dessa área, estas são as considerações que nós temos. É o que eles falam para nós. Que a presença de delírios ou alucinações é amplamente referida como uma psicose. Então é isso que nós temos. E no texto, o Senhor diz o quê? Louco. Aqui não se trata de uma pessoa com transtornos, com delírios, com perturbações mentais. No texto não se trata de alguém com alucinações. Não se trata de alguém que anda sem rumo. Não se trata de alguém que está morando debaixo da ponte ou de alguém que está gritando na rua ou assustando as pessoas. Não é nada disso. Aqui se trata, nós estamos falando de um empreendedor, de uma pessoa com conhecimento. Se trata de uma pessoa rica materialmente. E esse texto começa dizendo que era um homem rico, que planejava, um homem que tinha, um homem estrategista. Era um homem que, do ponto de vista econômico, humano, era um homem cheio de quê? De elogios. E nós poderíamos dar a ele vários elogios, muitos mesmo. E Jesus vem e o chama de louco. Por quê? Sendo que aquele homem, ele acreditava verdadeiramente o que ele gerava e possuía estava debaixo do seu domínio. Então ele acreditava que ele gerava, que ele dominava. Então a gente olhando para o texto, esse homem sentia que tinha o quê? O controle. Esse homem dizia: o que farei? Porque era uma produção muito boa. Era uma produção excelente. Esse homem atuava na agricultura. A arte dele era o agronegócio. Esse homem já era rico. E agora ele teve uma produção em abundância. Veio muito mais do que ele esperava. E ele já tinha posse, já era rico. E ele diz: o que eu farei? E aí ele vai mais longe, dizendo: eu vou destruir os meus celeiros. Eu vou reconstruir e farei eles maiores. Recolherei todo o meu produto e os meus bens. Ele pensava que ele era dono das suas riquezas. Reparem que ele diz na palavra, ele diz assim: meus bens, minha colheita, meu celeiro. E olha, outra coisa que ele diz, e muito grave: até a minha alma. Eu direi a minha alma, ele diz. Meus irmãos,
Isso é uma arrogância muito grande, é uma ingratidão. Olhando para esse homem, nós vemos que ele se coloca como alguém que vê que tudo que ele tinha veio dele. Tudo que ele olhava, que ele tinha na cabeça dele, não, isso veio de mim, foi eu que fiz, foi eu que consegui, né? Então, não vemos aí nenhuma palavra de gratidão a Deus. Não há nenhuma palavra de gratidão pela chuva, pelo clima, nada, 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 nada. Tudo dele. Então, não há uma gratidão a Deus, uma compreensão que vem do Senhor. Nada. São meus. Essa era a cabeça daquele homem, né? Ele achava que ele gerava. Aquele que pela sua misericórdia e graça, ele derrama sobre nós. Agora esse homem do texto, da história, esse homem era louco, porque ele achava que poderia enganar até a sua alma. O versículo 19, olha aí para você ver. Olha o que ele diz: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. É o que ele fala. Se a gente, em outras versões, né, na versão que eu li, está dizendo o seguinte: e direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, come, beba e folgue. Então ele pensava que a alma descansaria com os bens materiais. Por isso Jesus o chama de louco. Ele pensava que os bens materiais dariam descanso e repouso à sua alma. Repare que ele tinha tudo. Mas ele não tinha uma alma em descanso. Não tinha. Ele também achava que a alma podia comer. Olha só. Ele diz: come, alma. Meus irmãos, o materialismo era tanto que ele pensava que podia alimentar a sua alma com aquilo que o corpo necessita diariamente. Ele diz para a sua alma: bebe. Ele pensava que poderia matar a sede da própria alma. O salmista, meus irmãos, ele mostra para nós o quão este homem estava errado quando ele diz: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. E esse homem diz para a sua alma: olha, regala-te. Vai festar, vai aproveitar. É o que ele está dizendo, olha só. Como se a alma pudesse aproveitar dentro de uma visão material e ela se satisfazer. Ele se esqueceu do mais importante, que era o relacionamento com Deus. Esse homem, ele era considerado louco porque ele acreditava que era mais importante se preparar para viver aqui, né, nessa vida terrena, do que esta vida. E nós, diante de tudo que temos visto nesse tempo, nós devemos entender que a nossa vida aqui, ela é frágil. É uma vida passageira, muito rápida. E haverá um dia que o Senhor virá para nos buscar, ou para a prestação de contas. E nós não sabemos o dia, não sabemos nem a hora. Nós não temos nem a certeza do amanhã. Sabe aquilo que você deixou para fazer amanhã? Você pode não fazer. Quem garante a você que o amanhã existirá? Quem te deu essa garantia? Nós não temos essa garantia, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, eu quero levar todos os membros do nosso ministério, Família Mais, a viver o hoje como se fosse o último dia. Eu quero ensiná-los a isso. Quero colocar isso na cabeça de cada um. Viver o hoje como se fosse o último dia. Viver hoje. Viver como se não existisse o amanhã. Porque eu tenho certeza que isso vai ajudá-los, isso vai transformá-los. Isso vai transformar você que está conosco. É isso que eu quero colocar na sua cabeça, que o amanhã não existe.
Nós não temos a garantia do amanhã. Você tem que viver o hoje como se fosse seu último dia. Então hoje você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que entender, compreender, você tem que viver o seu melhor, dar o seu melhor hoje. Dar o seu melhor todos os dias. Porque nós não temos a certeza do amanhã. E os bens não vão nos acompanhar. Os bens não acompanharão o ser humano. Não vai além do túmulo. Vai ficar ali. Não passa dali. Então tudo que eu tenho, eu devo consagrar diante de Deus. Tudo. Não é pecado ter as coisas, porque tudo vem de Deus. Talvez você ache assim, para me ter isso, ter aquilo, isso é pecado. Não. Talvez isso é uma crença limitante que você tem. Que você se barra, né, para conseguir as coisas. Você mesmo se impede para conseguir as coisas. Não é pecado, meu irmão ou minha irmã, não é pecado ter as coisas. Tudo vem do Senhor. Então não tenha medo. Não fique pensando que você não pode. Não, você pode sim. Mas tudo vem dele. Nada é nosso. Tudo vem dele. Nós não conseguimos nada por nós mesmos. Tudo vem dele. É isso que nós temos que entender e é isso que esse homem não entendeu. E nós devemos, meus irmãos, acima de tudo, buscar um relacionamento com o Senhor. Sabe o que esse texto está dizendo? Que quem não faz isso comete uma grande loucura. Quem não busca esse relacionamento com Deus está cometendo uma loucura. Então, não é aquela ideia de alguém que fica gritando segundo nossos parâmetros, que estão com insanidade mental. Não é isso. É o Senhor Jesus, né? Que avaliando, né, e nos ensinando nesse texto, nos mostra que a vida é muito mais do que uma existência material. Ele está mostrando isso para nós. E eu quero chamar você nesses dias a entender que o relacionamento com Deus é o mais importante da nossa caminhada. É o mais importante da sua caminhada. Você tem uma casa para morar? Então ore. Ore nesse momento, ore agora e diga, Senhor, muito obrigado. Você tem um sofá aí para você sentar-se? Agradeça ao Senhor. Teu carro está lá na garagem para você andar? Diga muito obrigado. Mas se não tem, diga ao Senhor, Jesus, muito obrigado pelas minhas pernas. Se você não consegue andar, dê glória a Deus do mesmo jeito. O importante, meus irmãos, é você amar o Senhor e dar graças a tudo. Isso que é importante. Nós encontramos na Bíblia aí várias pessoas, né, com muitas posses, né, como Abraão. Mas um homem de fé que em tudo ele glorificava Jesus, em tudo. Então, meus irmãos, encerrando já essa mensagem, que eu e você estejamos vivendo nessa comunhão com Deus. Viva em comunhão com o Senhor. E que jamais o Senhor venha dizer, né, César, você é louco. Não. Jamais o Senhor venha dizer para você, olha, você é louco. Não. Porque, meus irmãos, o que eu quero e o que você tem que querer é ter essa intimidade com o Senhor. E eu te convido nesta noite a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, né, como diz a palavra do Senhor, vos serão acrescentadas. Amém? Então busque aí uma intimidade com o Senhor. Agradeça ao Senhor por tudo que você tem. Por tudo que você tem.